Pois é, eu sou o Reverendo Júnior João Cassudo, mais conhecido por T. Frank. Sou o fundador deste projeto social que hoje transformou-se num orfanato. Existimos já há 7 anos, o projeto vem desde 2004 no Kikol e hoje nos encontramos aqui no Kifolondo, onde atualmente é o domicílio permanente das crianças que cuidamos. Não era a intenção minha, não estava na minha agenda criar um orfanato, mas as circunstâncias levaram com que ao longo dos tempos isso viesse a se tornar um orfanato, um centro de acolhimento. Ela surgiu propriamente quando, na altura, eu fazia visitas domiciliares, clínica pastoral, junto das famílias, e me deparei com a situação de 2 crianças, eram 2 irmãos menores, um de 7 e outro de 5, um órfão do pai, a serem queimadas as mãos, maltratados por seu tio, irmão da mãe. E me foi surpreendente saber que a razão desse fenômeno estava ligado à culpabilidade, à acusação de feticismo nestas 2 crianças. E eu senti-me muito abalado pela situação e peguei nas 2 crianças, solicitei se os pudesse levar para um centro de acolhimento, depois de uma assistência médica. Isso aconteceu no bairro da Petrangol. Peguei os 2 meninos, trouxe a Cacoaco, infelizmente, estando no Cacoaco. Cacoaco na altura não tinha nenhum centro de acolhimento de crianças. E foi assim então que as autoridades pediram-me, disse, olha pastor, aqui não tem um centro de acolhimento de crianças. Pelo contrário, é pegar nas crianças e levá-los para o Largo Zola. O Largo Zola é um lar que está situado no coração da cidade e que acolhe crianças desamparadas e crianças órfãs. Mas o fenômeno foi mais triste que, colocando lá devido às burocracias, não aceitaram receberem as crianças, por um lado porque as crianças estavam com as mãos queimadas e por outro lado porque não havia orientação superior de poder enquadrar essas crianças lá no lar. Fiquei frustrado, levei as crianças para os cuidados médicos em primeiro lugar, passando até de acusado de ter sido sequestrador destas crianças, de ter sido promotor do maltrato destas crianças. Sim, foi o começo. Levei as crianças para a minha casa, ficaram uma semana. Depois de sararem as feridas, no regresso, na tentativa de descobrir os familiares, no mesmo bairro onde colhi as crianças, os tios tinham evaporado e foram-se embora. Então, essas 2 crianças deram origem ao que hoje chamamos de pequena semente. Porque eu já não tive como fazer, senão acolher os meninos. Quando marchas foram feitas, graças a Deus, os meninos estão de regresso à terra natal, já há alguns anos atrás, mas isto motivou-me a ir ao encontro de outras crianças na mesma situação e foi assim que nós demos então início ao centro social, que era apenas um centro de acolhimento de crianças que vinham, passavam o dia, alimentávamos, cuidávamos e por fim se tornou um orfanato. O centro já chegou ao ponto de cuidar mais de 126 crianças, porque não se limitava apenas a crianças órfãs propriamente, mas abrimos as portas para a comunidade, de forma a facilitar com que toda criança em que a mãe solteira ou não sou, a mãe vendedora ambulante, o pai que é um pedreiro, um carpinteiro, não tem onde deixar, tinha que deixar o nosso centro. Nós estávamos de mãos abertas a receber toda a criançada na área, dávamos alimentação, dávamos a educação, o ensino, de acordo com os apoios de pessoas de boa fé se juntassem a nós. E daí partimos o grande desafio para a criação de um centro permanente. E é este que nós vamos visitar nesta manhã, aqui no município de Cacoaco. A essência de atribuir o nome de pequena semente é o sentimento de que uma floresta não se cria por ela só, sem uma semente. E se nós queremos ter uma sociedade sadia, uma sociedade firme, um país digno, temos que investir na criança. Enquanto ela é criança, é um momento oportuno em que os encarregados, os pais, os adultos
as pessoas de direito devem fazer o possível para que ele tenha um conhecimento sadio, possa se tornar amanhã uma personalidade capaz de contribuir para o núcleo de uma sociedade que é a família e depois para a própria sociedade no geral. Este é o sentimento que norteou o surgimento da Pequena Semente, que já data 7 anos, e com um universo hoje de 66 crianças que temos atualmente nesse espaço. E vamos passar em revista algumas dificuldades que temos de acordo com a própria característica dos domicílios, pois que as crianças partilham as camas, as nossas capacidades chegaram até ali. Temos um grande espaço que esperamos poder, no futuro, alargar mais, para podermos nos acolher mais crianças, poder colocar os serviços necessários para o seu bem-estar, para o seu crescimento e, enfim, sentir como um lar doce lar.